Olá, boa noite. Meu nome é Andréia, sou coordenadora do curso de Educação Física aqui da ESFA de Santa Teresa. É um prazer poder recebê-los aqui no nosso canal do YouTube da ESFA. E hoje, dando continuidade à Feira de Profissões Online, nós vamos conversar um pouquinho sobre o profissional de Educação Física, onde ele atua, possibilidade de mercado de trabalho, perfil e outras questões que a gente vai estar desenvolvendo com você. Mas antes da gente começar, eu gostaria de informar que a live de psicologia, que era para acontecer agora às 18 horas, por algumas questões técnicas e de agenda, foi remarcada para sexta-feira agora, dia 9 de outubro, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da ESFA. Então, se você perdeu, se você quer conhecer um pouquinho mais da área de psicologia, anota aí na sua agenda, às 20 horas, dia 9, Kelly, a coordenadora, com a sua convidada, vai estar conversando sobre a área, sobre o que é o curso de psicologia da ESFA também. E aqui para a gente, gostaria de então dar boa noite a todos. A gente, para falar um pouco dessa área da educação física tão vasta e considerada uma das 10 profissões do futuro, com uma grande leque de atuação, a gente convidou 2 professores. Sim, porque são 2 grandes áreas, para quem não sabe. A educação física ela tem a área da licenciatura. A gente convidou 2 professores aqui do nosso curso de Educação Física para estarem conversando com a gente. E aí eu tenho o prazer, né, de apresentar para vocês a professora doutora Mariana Possati e o professor mestre Tainan Luque. Sejam bem-vindos, professores. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite, pessoal. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. Pode começar pela Mariana, por favor. Então, eu sou professora de Educação Física, formada na ESFA, formei tem pouquinho tempo. Andréia foi minha professora, aí, poxa vida, né? Depois fiz mestrado na área de Educação Física, doutorado na área de Educação Física, algumas especializações também que me levaram, né, para diferentes possibilidades de trabalho na nossa área de Educação Física. Já atuei como professora de educação básica, de toda ela, da educação infantil, até o ensino médio, depois também já atuei em EJA. Atualmente atuo na gestão e atuo como professora da ESFA também. Então, resumindo, me apresentando. Obrigada, professora. Tainan, por favor. Olá, como já dito, boa noite, eu sou o professor Tainan. Também sou formado pela ESFA, Educação Física, e também tive a oportunidade de ser aluno das 2 professoras, da professora Andréia e da professora Mariana. Agora foi difícil. Exatamente, fui aluno das 2 professoras. Também sou pós-graduado pela ESFA e o meu mestrado pela Universidade Federal do Espírito Santo, também na Educação Física, de Fisiologia. E hoje eu atuo como professor na faculdade ESFA, e além disso eu também atuo nas academias como personal trainer, em casa também, e atendo numa clínica, sou parceiro de uma clínica, de uma equipe multidisciplinar. Então é isso, basicamente. Fantástico. E eu sou a Andréia, estou coordenadora e sou professora do curso, eu sou formada, licenciada e bacharelada pela Universidade Federal de Viçosa, sou mestre em estudos de lazer pela Unicamp, especialista em atividade de aventura e ar livre aqui pela ESPA, e também estou coordenadora de extensão. Então, feitas as apresentações, vamos começar o nosso bate-papo, né? Se você tem interesse pelo curso, os nossos alunos também estão assistindo. Boa noite, Vikings, boa noite, Hunters, né? Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade também de estar conversando aqui com a gente no nosso chat, a gente vai também estar interagindo com vocês. E para começar, para balizar a nossa conversa, eu vou começar com a professora Mariana. Professora Mariana, eu iniciei dizendo que a educação física é uma das 10 profissões mais proeminentes do futuro, apresentada em várias possibilidades, né, leque de atuação. E nós temos a licenciatura e o bacharelado. E, para começar, então, eu gostaria de perguntar para você, onde atua, afinal, a pessoa que se forma em licenciatura em educação física, que é oferecida aqui pela ESFA de Santa Teresa, assim
com o bacharelado? Então, um profissional licenciado, ele é um profissional habilitado para estar na escola. Ele é o profissional que está ali, que atende ao que a gente tem de requisito da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para atuar na escola. Então, o professor de Educação Física, que todo mundo teve na escola, todo mundo que está nos assistindo, esse professor, ele é um professor licenciado em Educação Física. Então, a habilitação em licenciatura, ela te possibilita ser professor na escola. Acontece que quando eu sou professora na escola, a própria escola me abre outras possibilidades. Então, dentro da escola, eu posso atuar como professor de Educação Física, mas posso atuar também dentro do currículo escolar com outras possibilidades, em outras atuações. Por exemplo, quando a gente pega agora o currículo do ensino médio, a gente sabe de projeto de vida. Então, são disciplinas que, por exemplo, o professor de Educação Física, ele também pode atuar. Além disso, tem a gestão. É muito comum o professor de Educação Física estar envolvido com a coordenação, vocês terem professor de Educação Física na direção da escola. Então, assim, a gente também tem atuado, a gente tem percebido que há um movimento do profissional de Educação Física atuar também nesse cargo de gestão dentro da escola. O profissional licenciado, ele está habilitado para atuar no contexto escolar. E aí, em toda a educação básica, com educação infantil, com fundamental, com ensino médio, com o EJA, então ele está habilitado para atuar na escola. Perfeito, professora. E aí, chama a atenção, a gente vai destrinchar isso depois, essa questão desse cargo de gestão, de outras disciplinas, como você falou, de projetos de vida, o que abre a gente também o leque, que é o que ensina a educação física na escola, que a gente vai conversar depois. Mas antes da gente chegar nisso, e aí eu peço atenção, principalmente para você que não é aluno da ESP, e quem é também, principalmente, aluno da ESP, para compreender isto, né? Nós temos diretrizes que determinam áreas, mas essas áreas não são tão limitadas como o senso comum acredita que é. E aí, continuando, a gente tem a grande área de bacharelado, que, como eu falei anteriormente, também é oferecida aqui na ESPA. E aí, eu vou pedir o auxílio do professor Tainan. Professor Tainan, o bacharelado, né, o bacharel em Educação Física, onde que ele atua? Bom, o professor de Educação Física que é bacharel em Educação Física, ele vai atuar em 3 áreas principais, né? A saúde, o esporte e até mesmo o lazer. E aí, dentre essas possibilidades, que são gigantescas e se ramificam em muitas outras, esse professor ele vai poder atuar em academias de ginástica, sendo professor ou sendo personal trainer, ou até mesmo trabalhando com danças, com lutas e com atividades desse tipo, aulas coletivas. Também vai poder trabalhar em clínicas de fisioterapia, como educador físico, é claro, numa equipe multidisciplinar, em hotéis, com lazer, resorts, cruzeiros, em reservas ecológicas, coisas desse tipo voltados ao lazer. Além de clubes esportivos, seja eles de esportes em geral, vôlei, futebol, basquete, tênis, dentre outros, sendo coletivos ou esportes que são em grupo. Basicamente, é isso. E aí, pessoal, e aí a minha área é lazer, né? O bacharelado em Educação Física, ele atua também na área de lazer. Hoje em dia é o segundo maior mercado do mundo, que cresce e só perde para a indústria de materiais bélicos. As pessoas pagam para ter um lazer de qualidade. E não só o lazer em colônias de férias, acampamentos, empresas que estão atuando hoje em dia em condomínios, em prédios, mas também na prefeitura, né, formulando cargos de gestão também, formulando políticas públicas, tanto de esporte como lazer. Eu chamo a atenção disso, gente, porque hoje em dia, e aí é o que eu vou trazer antes da gente esmiuçar, esse perfil, e, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, em 1996, vejam, e segunda-feira eu gostaria de dizer que eu faço 20 anos de formada, veja, o tempo passa para todos, que na época as pessoas entravam unicamente porque, você já jogou alguma coisa? Era basicamente essa era a pergunta. Isso mudou muito. O perfil desse aluno que vem fazer educação física hoje em dia mudou muito, porque a área
se destrinchou, se ramificou muito. E, nesse sentido, vamos conversar com a professora Mariana, falando do licenciado, Mariana, mas pode falar no geral também, tá, Tainá e Mariana? Fiquem à vontade em relação a isso. Qual o perfil desse aluno que busca fazer a licenciatura? Mari? Você está me ouvindo, André? Eu estou com um probleminha técnico aqui. Eu não sei porque você desapareceu e eu não estou te ouvindo. Se o Tainá puder falar, eu já entro novamente. Beleza. Tainá, tudo bem? Está me escutando? Estou perfeitamente. Pessoal, está todo mundo escutando aqui? O pessoal que está no chat, estou vendo aqui vocês, conseguem falar comigo? Estão escutando? Os nossos alunos aí? Sim, obrigada. Tainá, então, esse bacharel que você falou aí, que eu acrescentei agora, né? O licenciado, que também, o bacharelado que atua nessa parte de lazer e também, inclusive, em cargos de gestão, você pode explicar um pouquinho para a gente o que hoje em dia, você atuando na área do bacharelado, qual que é um perfil geral, como eu estava provocando anteriormente, né? Nós tínhamos a pessoa que tinha que amar esporte, que tinha que saber jogar para fazer educação física, né? Que eu tenho que saber nadar, tenho que saber jogar bola, como se fosse só isso, né? Que seria necessário. E aí a gente tem um perfil, que, como eu disse anteriormente, mudou. O que você poderia falar em linhas gerais, em termos de perfil, até, né? E depois a gente passa a bola para a professora Mariana. Sim, claro. Então, hoje o perfil do profissional de educação física, como você disse, está um pouco diferente, né, de um tempo atrás. Hoje nós temos uma valorização a mais do ser humano, como pessoa, como indivíduo, né? E para isso, o educador físico hoje, o profissional de educação física, ele acaba sendo associado a algumas características, como a paciência, porque ela vai lidar diretamente com o ser humano, seja numa academia de ginástica, seja no hospital, que é uma área nova de atuação do profissional de educação física, e a gente pode falar um pouco mais disso mais para frente, seja no lazer, ele vai estar lidando diretamente com pessoas. Então, a paciência é uma característica bem forte do profissional de educação física atual. Além disso, a sociabilidade. A gente precisa de um profissional de educação física sociável, justamente por causa desse motivo da sociabilidade com pessoas. Ele está o tempo inteiro lidando com pessoas. A comunicação. Além disso, um traço muito importante é o desejo de promover uma vida melhor aos indivíduos. Já trazendo para a minha área, dentro da academia de ginástica, ou até mesmo na clínica que eu atendo, a nossa função principal é, de fato, trazer mais saúde para esse indivíduo, trazer uma qualidade de vida maior, reduzindo índices de gordura, melhorando questões de mobilidade, fortalecimentos musculares. Então, assim, um traço também, uma característica muito importante do profissional de educação física atual é o interesse em lidar com o corpo do outro, a melhoria de vida do outro indivíduo. E é basicamente isso. E, Tainá, e esse perfil, eu poderia acrescentar, acredito que a professora Mariana vai também estar dando a contribuição, como eu provoquei anteriormente, o perfil, né, de gestão. Seria uma ingenuidade nossa achar que o serviço público vai abarcar todos esses profissionais. É necessário saber abrir seu negócio, gerenciar, né, buscar novas possibilidades nas ausências, no caos. Então, esse perfil de empreender, que a gente aqui no curso de Educação Física, principalmente com a matriz nova, a gente tem buscado através de projetos reais, inclusive a gente pode falar um pouquinho das tecnologias presentes no curso, isso é fundamental. E essa questão de inovação presente não só no curso de Educação Física, mas em todos os cursos, inclusive nos 15 novos cursos que a ESFA está colocando, ela é ainda por cima abrilhantada com o nosso reconhecimento enquanto profissional da área de saúde, o que nos fez entrar, né, agora muito mais fortemente no SUS, no Serviço Único de Saúde, além de poder atuar também
em hospitais. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos destrinchar um pouquinho para você também que acha que a educação física só vai fazer a parte, né, do fitness. E aí a questão do bem-estar, como o professor Tainan falou, é muito mais interessante em relação a isso para a gente poder olhar. Mas vamos falar um pouquinho desse perfil desse licenciado, professora, você que está em um cargo de gestão no Estado também, que atuou em escola, o que você tem visto, o que esse professor, hoje em dia, que tem que ser tecnológico, e a pandemia trouxe isso para a gente, tem de ter enquanto perfil, se ele tem interesse em fazer o curso, ou se ele está fazendo o curso. Lembrando aqui que a gente tem com nossas turmas assistindo, né, obrigada aí a presença, né, e a live também vai ficar gravada aqui no YouTube da ESFA, então, para quem quiser depois recorrer novamente, mas, professora Mariana, qual que seria esse perfil desse licenciado? Eu tive um probleminha técnico, né? E aí eu peguei uma parte da fala do professor Tainan sem saber o que você tinha perguntado. E aí, quando ele traz essas questões, por exemplo, né, da paciência, ele traz características, as questões de socialização, ele traz características hoje inerentes ao ser humano, acho que cada vez mais demandadas, inclusive. E aí, quando a gente pega dentro do contexto da escola, nós estamos falando de uma formação integral de um indivíduo. Então, esse profissional, ele é um profissional que está trabalhando em prol dessa formação integral desse indivíduo. E essa formação integral, ela também envolve uma dimensão muito socioemocional, que é onde eu vou trabalhar com a competência, com a colaboração, com a comunicação, esses elementos que o professor Tainan traz, que são essenciais para a área do bacharelado, mas que acontecem também numa formação dentro da escola e que também são essenciais para o contexto escolar. Tudo que a gente tem conversado aqui, de falar dos perfis, isso tudo nos mostra o seguinte: professor de educação física, que por muitas vezes ele pode se mostrar, talvez por uma visão nossa que às vezes acaba sendo limitada, às vezes por uma condição de trabalho que infelizmente ela também é um fator limitante em diferentes aspectos, mas quando o professor de educação física ele se mostra como aquele profissional que dá a bola para eu jogar, não é isso que a gente está defendendo de profissional, de egresso. Não é em prol desse indivíduo, desse profissional que a gente atua, né? E eu acho que isso é importante frisar, porque nós trazemos sempre muito antenados, né, o Andréia e Tainan, com as necessidades do mercado, porque a gente está falando de uma formação profissional. Eu não estou falando que eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou lá fazer educação física. Eu estou falando que quando eu entrei na ESFA, em 2000 e um dia desses, eu fui ali para me formar uma profissional. Tainan, a mesma coisa. Eu tinha uma profissão que eu queria ser, que eu queria seguir. E por assim, muita coincidência, eu cheguei achando que a área era uma. E descobri uma área totalmente diferente na licenciatura, que me fez ter um encantamento tamanho que eu dei sequência aos estudos na pós-graduação e hoje, como você falou, né, estou na Secretaria de Estado de Educação coordenando a formação de professores de uma rede, né, da nossa maior rede aqui no Estado. Então, assim, isso são elementos que vêm de uma formação que nos mostra as diferentes possibilidades. Nós dois estamos falando de bacharelado e licenciatura a todo momento nos nossos nichos de mercado, mas a gente tem características dos nossos perfis profissionais que são, né, comuns, são comuns. Então, é um perfil profissional de um cara comprometido, de um cara que vai buscar o bem-estar, de um cara que vai ajudar essa pessoa, esse indivíduo, na sua formação integral, a se socializar, a se comunicar, a ter autonomia, a empreender. Empreender é importante, a gente não precisa somente do aluno que tira 10, a gente precisa do aluno que tem a condição da nota boa, mas que tem uma condição de criatividade, de inovação, porque o mercado é esse, o mercado é da inovação, o mercado é da iniciativa, então tudo isso está dentro do nosso perfil profissional, da licenciatura e do bacharelado. E é legal a gente enfatizar que é além daquela formação que você colocou lá de 1996, né, que é eu sou atleta, eu nunca fui atleta, se algum dos meus professores de educação física estiverem aí, de educação básica assistindo, vão falar isso muito bem. Andréia foi minha professora, fiz todas as disciplinas de praxis que tinha que fazer, mas nunca fui a atleta. Então, eu não fui à educação física por conta do desejo do esporte. Tainan foi meu professor recentemente agora de ginástica na pandemia, trabalhando com as tecnologias. Então, assim, vejam, eu não estou na área em prol dessa questão que também é uma visão errada,
do culto ao músculo, né, ao corpo perfeito, que também é uma outra discussão muito legal, mas eu estou na área em prol da formação do indivíduo, e o professor de educação física, que por tanto tempo é uma disciplina que está no currículo escolar, tem uma importância gigantesca na formação dessa criança, desse jovem, desse ser humano. Então, é um perfil que a gente espera, a gente trabalha em prol, né, de um perfil profissional antenado para isso, sensível, então, antenado para essas demandas, que são demandas, antes de qualquer coisa, do ser humano. Depois, demandas de mercado, afinal, a gente está falando de uma profissão, né? Sim, eu acho que é o perfil, Mara, de um profissional que, de fato, é necessário para uma mudança social, com mais responsabilidade, humanizada sim, com compromisso, porque nada contra falar de fitness. Hoje até o debate fitness e wellness também é um debate muito forte na área, e nada contra quem quer, a gente trabalha isso aqui também no curso, né? Mas é necessário também ampliar. Ser professor já tem por isso, né, gente? Nós somos formados professores, independente de ser licenciados ou bacharelados, nós somos professores. E professor é isso, é marcar a vida do outro e também ser marcado por todos que passam aqui. Isso é uma construção que se faz não só entre nós, enquanto docentes do curso, mas também com todos os alunos que passam. E isso tudo tem como pano de fundo uma instituição que também permite que essas propostas, né, tomem vulto através de projetos, através de aulas de campo, através de intervenções. E aí é nesse sentido que eu vou. Né? Para quem não conhece o curso de Educação Física da ESFA, nós destinamos parte de nossa cargas horárias para visitas técnicas, aulas de campo, aulas didáticas, com o objetivo de, além do dia a dia da disciplina, também aproximar esse menino das realidades do mercado de trabalho. Hoje em dia, devido ao período da pandemia, nós temos feito isso muito através de mentores, profissionais que trabalham na área, né, e vêm aqui conversar com a gente, auxiliam em projetos, né, os hunters do primeiro período conviveram bastante com isso, o meu sexto período, os vikings, né, estão fazendo isso através de socorros. Agora, depois dessa live, a professora Mariana vai estar conversando com professores da rede, para os meninos que estão fazendo estágio, entenderem o que está sendo fazer essa aula de educação física online, que também serviria uma live à parte, só para saber como a educação física se reinventou, e aí a gente vai voltar nessa questão da tecnologia, tanto para o bacharel como para a licenciatura, mas eu gostaria, antes de vir para a tecnologia, perguntar também, agora vamos começar com a Mari. Mari, quando a gente fala da licenciatura na ESFA, o que você poderia destacar para esse aluno que tem intenção de fazer educação física, essa licenciatura? A gente já falou um pouquinho do perfil agora há pouco, né? Mas o que você poderia dar relevo aqui da nossa licenciatura? Então, é o meu coraçãozinho, né? A licenciatura, e assim, como professora de estágio, então, a gente tem tentado fazer e tem feito, né, Andréia, uma licenciatura muito ligada à escola. Tanto que, assim, quando a gente se pegou nesse momento de pandemia e foi repensar os estágios supervisionados, né, a gente percebeu o quanto nós estamos nas escolas e o quanto as escolas estão conosco. E isso é muito importante, porque o nosso professor, ele sai formado entendendo qual é a dinâmica da escola, e é essencial. Por mais que a gente faça os estágios, e sim, nós temos uma carga horária de estágio, e ela é fundamental, ela é importante, os meninos estão aí me ouvindo, eu sou chata, eu fico em pé, tem que fazer, né? Por mais que a gente tenha tudo isso, outras possibilidades de aproximação com o contexto escolar, elas são essenciais. Então, a gente forma muito dentro da escola, em diferentes aspectos. Seja pelos estágios, seja pelas disciplinas que estão sempre dialogando, sempre indo na escola, por extensão, ou até mesmo por essa carga horária que a Andréia bem falou, né? A gente não limita uma aula nossa a um contexto de sala de aula, porque o conhecimento não se faz apenas ali. Tampouco a gente tem limitado a nossa aula, a nossa disciplina, porque o conhecimento também não se faz assim. Então, assim, nós extrapolamos. Acho que isso é uma marca do colegiado como um todo, né? O Tainan vai poder falar disso, mas quando a gente pensa na escola, nós extrapolamos. Porque quando eu pego aí documentos regulatórios e orientadores, quando eu pego aí a Base Nacional Comum Curricular, que todas essas mudanças que aconteceram na escola agora, que muitos que estão aqui nos assistindo vivenciaram, de organização de currículo, de disciplina nova, de eletivo, tudo isso vem de documentos macro, né? Documentos maiores, documentos do governo federal, então, que são as políticas públicas de educação.
Então, quando a gente pega esses documentos, a gente percebe a interdisciplinaridade sendo marcada, a gente percebe a dimensão socioemocional sendo marcada, e aí, na nossa formação, a gente traz isso sempre na experiência. Então, o aluno experimenta o que é falar de uma questão interdisciplinar. Quando a gente sai daqui, a gente vai lá em Iotim, em BH, por exemplo, e num passeio lá em Iotim, a gente discute currículo para entender como as disciplinas que fazem presentes na escola, discute antropologia, discute tantas outras coisas que já passaram pela formação dos meninos, mas que são toda hora retomadas. Então, assim, um destaque, eu acho, do que a gente tem de licenciatura é tudo muito atrelado com a realidade da escola, com as necessidades da escola. Os meninos estão fazendo estágio remoto. E aí eles estão fazendo formulário para poder chegar até os alunos, para os alunos terem contato com eles, para os alunos falarem como é que eles estão fazendo a educação física. A partir dali eles têm um diagnóstico para poder propor as aulas. O professor que está dando aula na escola pública hoje, na escola privada também hoje, o professor de educação básica hoje, ele é um cara que ele está vivendo isso, dando aula de educação física remota. E ano que vem ele vai fazer isso novamente, com essa possibilidade agora de ajuste de calendário, tendo o ensino híbrido como, né, a grande sacada. Então, o menino que forma no ano que vem, ou o menino que se formou agora com a gente, né, em julho, o menino que a gente fala que a gente tem uma relação bem legal com os alunos, e eles podem dizer isso, esses profissionais, eles já estão muito com o pezinho na realidade do agora, porque essa é uma característica muito forte do nosso curso de licenciatura. Então, voltado para a realidade social, é um curso que trabalha com interdisciplinaridade, é um curso que busca inovação, a gente tenta fazer o menino entender, né? Nosso papel aqui é que a educação física seja trabalhada como uma possibilidade de compreensão do ser no mundo. Então, a gente tenta fazer o aluno entender isso, para que isso também depois ele possa fazer com seus alunos. Então, são características bem marcadas, assim, eu acho, do nosso currículo da licenciatura. E é legal, Mariana, é interessante falar para o pessoal que está assistindo aqui, a Alcatec formou agora, eu tive contato com algumas pessoas de Vitória por conta do nosso fórum também, a gente tem momentos acadêmicos, científicos, onde eles mostraram os trabalhos, e professores de Vitória se interessaram pelos trabalhos deles, né? Justamente porque já é um profissional, um professor que já sai antenado, como é que eu vou sair fazendo aula online, né? Como é que eu vou reinventar? E não só fazendo aula de uma maneira comprometida, humanizada, transformadora, não é fácil, porque a gente é só um dos leques da vida desse acadêmico, mas é o que nós acreditamos. A gente não vai para o Iotim para passear, nós não vamos para Belo Horizonte para passear. E olha quem está falando com vocês, uma pessoa do lazer, embora você tenha na sua programação momentos de lazer, você vai para Lapa, você vai para o Mineirão, faz parte. Mas você vai lá dentro de uma proposta. Assim como a gente também vai em Vitória, vai aqui na UFES, né? Não é porque é fora que um é melhor que o outro, são possibilidades de formação que estão atreladas a esse perfil, né? Que está totalmente engrandado com as diretrizes, com possibilidades, e eu acredito, sinceramente, pelo que a gente tem tido de feedback, essa inovação recorrente, né? Eu fui dar uma formação aqui para os professores de educação física, e é muito interessante você ver como é que você está alinhado. Porque é isso, né? Você também tem que formar alinhado com o mercado, mas também reinventar esse mercado. E a reinvenção do mercado aconteceu, principalmente numa área do bacharelado, em que se achava e que se criticava muitas vezes as consultorias online. E o bacharelado, e a época de pandemia veio mostrar que não, é possível fazer com qualidade, e é possível sim. E nesse sentido, e não só nesse sentido, eu gostaria de que o professor Tainan, aí, né, egresso nosso, e agora esse ano voltou para casa enquanto professor titular, desse esse relevo na parte do bacharelado. O que a gente pode falar? Como é que o curso tem buscado desenvolver, professor? Eu de relembrar muito isso, porque foi por meio da ESFO que eu descobri, né, a minha paixão, de fato, pelo bacharelado, né, por essa via aí e por meio da ESFO que eu descobri a curiosidade. Então, não foi à toa que eu segui nos estudos e tudo mais. E uma coisa muito forte na formação da ESFO, principalmente do profissional bacharel em educação física,
Nossa área é uma área gigantesca, né? Então, como eu já disse, ela abrange uma gama gigantesca de possibilidades. Então, um dos pontos que eu acho mais positivos e valiosos é a proximidade que a ESFA possibilita ao aluno, enquanto aluno profissional, né, em formação, de ter o contato com essas diversas áreas. E aí, seja pelas metodologias dinâmicas que nós temos, pela interdisciplinaridade, como a professora já comentou, e vários outros desses fatores, né? Além disso, um outro fator que eu acho interessantíssimo e acho que é fundamental para se formar um profissional hoje, como o André também já comentou, é a proximidade com o mercado de trabalho. Estar antenado ao mercado. Hoje em dia, as tendências de trabalho, elas mudam muito rápido. E de pandemia, a pandemia fez com que vários profissionais de educação física se reinventassem. Seja do bacharel, seja da licenciatura, do lazer, em qualquer área que for a atuação dele. O profissional de educação física hoje, ele precisou se reinventar. Por exemplo, no meu caso, como o professor André já comentou também, a gente precisou migrar, enquanto as academias estiveram fechadas, migrar para plataformas online. E graças à possibilidade da ampla gama que a ESFA ofereceu para mim, e para, com certeza, todos os alunos que já foram formados aí, os profissionais formados ali, tiveram, por meio dessa proximidade, um pouco mais de facilidade, um pouco mais de aderência nesse trabalho e nessas possibilidades. Então, tudo graças à interdisciplinaridade, metodologias dinâmicas, e esse comprometimento que a ESFA tem com o profissional que está sendo lançado no mercado de trabalho. Eu costumo dizer aos alunos que estão se formando agora, ou próximo de se formar, que eles estão chegando no mercado de trabalho muito na frente do que outros professores que estão formados agora também, completamente antenados em temas atuais, atualíssimos, por exemplo, os temas das tecnologias, os temas relacionados ao marketing, os temas relacionados à venda, coisa que há anos atrás não se tinha muito foco. E hoje a ESFA traz com uma carga muito pesada isso, cara, traz com muita força. E com certeza isso é um plus no profissional de educação física que está sendo formado pela ESFA. Tainan, sabe uma coisa legal? André, eu furei aqui, né? Poxa vida, mas é um bate-papo. O que acontece? Por muitas vezes, a gente trabalha muito junto o profissional da licenciatura e o profissional do bacharelado também. Acho que isso é uma outra marca do nosso colegiado, do nosso curso, né? A gente está sempre muito junto. Então, como tecnologias, foi um projeto que a gente dividiu, eu e você, e várias outras, né, disciplinas e vários outros projetos, dependendo do caso dos projetos, né? A gente divide professor do bacharelado e professor da licenciatura. E isso reforça o quanto a gente está falando de uma área que se subdivide, mas que de uma maneira e de outra maneira tem objetivos muito comuns, objetivos muito próximos, né? Trabalhando em prol do ser humano. E eu fico feliz, assim, de contribuir para a formação do indivíduo nesses aspectos mais pedagógicos, obviamente, mais relacionado com o nosso objeto da área, e de aprender também quando a gente tem um projeto, como esse último que a gente dividiu aí, um professor do bacharelado e um professor da licenciatura. Isso é muito legal. Isso só mostra pra gente as inúmeras possibilidades, né, da nossa área. Eu não costumo nem separar bacharel em educação física e licenciatura em educação física. Eu costumo dizer que é uma árvore, e aqui nós temos uns galinhos no bacharel, ali nós temos uns galinhos na licenciatura, ali outras folhinhas no bacharel, e assim por diante. Como você disse, é uma proximidade muito grande. E tanto é que a base de formação, ela é a mesma. A nossa estrutura, basicamente, ela tem um começo parecido. Então, por isso eu costumo dizer que é uma árvore, de fato, porque tá todo mundo ali, entendeu? E, ora, alguns vêm de uma forma, outros vêm de outra forma, mas a base, a estrutura é exatamente a mesma. E se você pensar assim, tem a questão da didática, por exemplo, né? Um professor precisa de didática na escola, ou ele precisa ter de didática, entender de didática para me mandar um vídeo, igual ali a consultoria que eu fiz com você. Então, assim, a gente está falando de dimensões do conhecimento que se fazem, né, de formas diferentes conforme o objetivo. E esses objetivos
Muitas vezes eles são comuns, mas muitas vezes eles têm as suas particularidades, mas a gente está antenado nos dois, acho que também por conta de trabalhar muito juntinho, isso é bem legal. E é fantástico, né? Isso que vocês falam, tanto do licenciado como do bacharelado, e o Tainan pontua muito bem, existe uma base comum, e aí, a partir daí, existe uma ramificação dentro das especificidades, que, para além desses projetos, dessas aulas, existe também propostas em que os nossos alunos, além de ter contato com mentores, como eu falei anteriormente, e o que o Tainan colocou aí com relevo, né, contactar os profissionais do mercado de trabalho, como a professora Mariana vai fazer, esses professores também vêm a ESO fazer formação com a gente. Né? Isso fala muito da nossa formação. Eu estou aqui, eu estou olhando o chat, o William, dos Vikings, a Letícia, a Romana, o Felipe, que atuam nas aulas interinstitucionais, fala muito da formação da ESA. Veja, professores formados já há muito tempo, vêm aqui para ter aula com os nossos alunos. Isso dá muito sentido à formação, né? E é fantástico, porque é uma via de mão dupla, além de você formar também o nosso aluno ainda em formação, fora estágios, as aulas didáticas, ele tem a possibilidade de transmitir, né, esses saberes, reinventar, dar um outro olhar, né? E além de ser uma forma também, Gabi também que está aqui, né? Mais os Vikings, né, que já estão com a gente há um tempo, dele estar atuando, além das possibilidades também de estágio que a gente cria aqui no curso, né? Então, nossos alunos vão para o Flamboyant, para o Hotel Fazenda Raposo, para o Campo do Siri, durante o verão, como formas também de integralizar. E estão sempre muito antenados, né, Mari? E aí eu dou relevo novamente. Começou a pandemia, o nosso curso não sofreu com estágio. Nossos alunos indicavam cursos fantásticos, fizeram coisas fantásticas. Isso só é possível, gente, volto a dizer, porque a gente pensa na formação para além da caixinha, né? Então, dinamicidade e inovação também é isso transforma muito, né? E dá a gente uma possibilidade muito grande de área de mercado. E é nisso que eu gostaria de chegar agora com vocês. Pandemia, não gosto do termo novo normal, não acho que isso aconteça. Acho que a gente vai ter um ano de 2021, que os Vikings já vão sair formados aí, fé em Deus. Mas para quem está querendo aqui fazer educação física com a gente, né, entender um pouquinho, quais são as possibilidades, os grandes desafios para essa área que a gente está vendo aí despontar? Quem gostaria de começar? Posso começar, Tainan? Pode ser? Fica Primeiras damas? À vontade. Olha, Andréia, quem não era tecnológico precisou minimamente se tornar tecnológico nos últimos meses em diferentes profissões. Na educação, né, foi do mesmo jeito. E a gente tem um ganho em relação a isso que vai ficar para o novo normal, ou como seja lá como a gente vai chamar, né? Avanços tecnológicos, familiaridade com a tecnologia, né? Isso é uma necessidade. Da mesma maneira que diferentes campos de atuação, em diferentes áreas, eles poderão ser repensados. E vale para muita coisa também, né? Quando a gente teve aí aquela paralisação maior, a gente percebeu a questão dos gases, da emissão dos gases, da poluição, a questão da redução de acidentes de trânsito. Então, assim, olha só, a gente está falando de uma área voltada para o bem-estar. E existem diferentes evidências que a pandemia trouxe para a gente, que mostra que bem-estar está relacionado com muita coisa. A tecnologia, ela nos permite um bem-estar, se soubermos usar. Vale a pena assistir o Dilema das Redes, né, que está na modinha agora, mas é por aí mesmo. As tecnologias, elas nos permitem muitas outras possibilidades. E aí, o cara hoje, para ele conseguir se inserir no mercado de trabalho, ele precisa ter um olhar para a tecnologia, por mais que não goste. Não dá para falar que a gente não gosta da tecnologia, porque a tecnologia está aí. O cara hoje, para demanda de mercado de trabalho, tem que aprender a trabalhar com o outro. E eu falo muito com os meninos, trabalhar com quem a gente gosta é fácil. Mas na hora que eu vou trabalhar,
na hora que eu vou ser contratado numa empresa ou na outra, se eu não vou ser o empreendedor, se eu não vou ser, né, a pessoa que pode escolher quem vai trabalhar comigo, infelizmente eu vou estar sujeito a trabalhar com diferentes pessoas e nem sempre eu vou ter os meus melhores amigos trabalhando ao meu lado. Então, eu preciso, nessas questões dos relacionamentos interpessoais, a gente precisa formar, sabendo lidar com isso. Eu não estou dizendo que nós temos que ser amigos de todos. E eu acho que a pandemia também traz isso muito evidente. Quem a gente quer ao nosso lado, né? As pessoas que nos fazem bem. Então, também veio aí da pandemia essa bagagem também. Mas, minimamente, o respeito ao outro, né? A ética profissional, isso aí tem que estar junto. O profissional também ele não pode se limitar a saber e a fazer somente o que ele acha que ele tem que fazer ou o que ele foi formado para fazer. É o que eu acabei de dizer. Olha, nós estamos falando de uma geração, e é uma geração que troca de trabalho muito rápido, é uma geração que não vai aposentar, eu não vou aposentar, eu não penso na minha aposentadoria. Eu não penso num concurso público para estabilidade ao longo da vida, porque eu não sei nem se vai existir a estabilidade ao longo da vida. Mas eu penso em satisfação profissional, porque isso é essencial para mim como ser humano. Eu quero chegar em casa, botar minha cabeça no travesseiro, falar, poxa, fiz tudo o que eu gostaria de ter feito, fiz da melhor maneira, e isso, consequentemente, me dá um retorno que me dá uma condição de ter uma vida num padrão que eu acho que eu posso ter. Então, eu estou falando de uma relação de trabalho, vejam, e aí eu brinco muito, né? Eu falo, a educação física pode até ser com amor, mas eu estou falando de profissão, então ela é por dinheiro. Ó, a gente não pode confundir umas coisas, porque eu estou falando de uma profissão, é daqui que eu quero tirar o meu sustento. Eu tenho um momento de fazer o trabalho voluntário e tudo mais, mas é o meu sustento. Então, o profissional que hoje, né, ele é... E eu não vou nem falar que o mercado exige esse profissional, não, porque quem exige esse profissional somos nós. O profissional que nós queremos hoje é esse profissional que toda hora se reinventando, que ele tem uma novidade, que ele me seduz, que ele me cativa, que ele me respeita. Então, é muito além de ser o melhor aluno da sala. É muito além de ser o melhor aluno da sala. Sabe? Não é o aluno, e eu estava lendo recentemente sobre isso, a questão da aprendizagem criativa, é o aluno que vai muito além de tirar nota 10. Porque se eu estou diante de uma pandemia, e se 7 meses depois eu não aprendi nada com isso, eu não consegui me reinventar em relação a diferentes coisas que estão dentro das minhas possibilidades, e aí reconhecendo as possibilidades individuais, tá? A gente está falando de limites diferentes, né? Mas se eu passei por tudo isso e isso não me ensinou absolutamente nada, né? Então, preciso ficar antenado nessa pessoa. Porque a realidade de hoje, ela nos mostra tantas outras necessidades, possibilidades, e inclusive de ser feliz. Coisas que a gente achava que não eram importantes e hoje elas são repensadas. E recentemente eu até vi, né, a pesquisa do com que a gente gastava antes da pandemia e com que a gente gasta agora. Cara, a gente gasta até com a nossa casa, o lugar que a gente quase não queria ficar mais, mas agora a gente é obrigada a ficar mais. Olha lá. É isso. Então, a gente, assim, a pandemia, ela trouxe muitas outras possibilidades de vida, eu diria. Assim, esse grilo faz sucesso, né? Brincadeiras à parte, ótima colocação, Mariana, porque quando a gente fala, né, do futuro, a gente não está falando só da profissão, a gente está falando de um contexto que a gente tem que pensar para isso, né? A gente tem que se abrir para isso. E não é grilo, não, é gafanhoto, tá? Gafanhoto, desculpa, imaginei na hora que eu falei. Tainã, e para você, né? O que é uma tendência para quem tem um interesse para a parte do bacharel? Bom, eu adoro falar dessas coisas de novo normal, futuro, porque se a gente for considerar, amanhã já é um novo normal. E depois de amanhã já vai ser outro novo normal. A cada dia surgem coisas novas, surgem novas possibilidades que nos obriga a pensar diferente, nos obriga a ver uma possibilidade nova onde não tem. Eu não estou dizendo de inventar a roda ou dizendo de descobrir o fogo. Não é nada disso. O que eu quero dizer é que hoje o profissional que está no mercado de trabalho, principalmente os que estão se formando agora, porque eu acho que fica mais fácil de se moldar uma mentalidade assim, do que de um indivíduo que já vem com uma mentalidade instaurada há vários e vários anos. Então, eu gostaria de destacar hoje, para o profissional que se forma, a disposição. E que disposição é essa? Disposição de
estudar um pouquinho a mais, de ler um pouquinho a mais, de se dedicar um pouquinho a mais no desenvolvimento de uma nova tendência, e a gente vai falar de tendência daqui a pouquinho, mas esse um pouquinho a mais é capaz de tornar esse profissional que é desse tamanho, enfim. Então, hoje, o profissional que está sendo lançado ao mercado de trabalho, ele só precisa de uma coisa, disposição. Porque é a disposição que vai levar ele, lógico que dentro dessa disposição tem uma gama de coisas, tá? Por favor, não me entendam mal. Mas essa disposição que vai levar ele onde ele quiser. Ele vai ser um profissional do tamanho que ele quiser ser. Almeje ele grandes coisas ou almeje ele coisas um pouco menores. E quando a gente fala em tendências, hoje, principalmente na questão do bacharelado, né, no mundo fitness, a gente vê as maiores tendências, principalmente voltadas para a tecnologia. Desde uma roupa, desde um tênis, até mesmo relógios e, em grande maioria, aplicativos. Hoje, os meus alunos treinam por aplicativo, sem saber onde eu estou, sem eu saber onde eles estão. Então, hoje, o profissional de educação física que quer ser um profissional diferente, e quando eu falo diferente, eu olho sempre para cima, tá? Sempre para frente. Ele precisa estar antenado em aspectos do marketing, aspectos de tendências relacionadas a todas essas tecnologias. Vale a pena destacar também que quando a gente fala de tecnologia, há 10 anos pelo menos, todo ano o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele faz uma lista das 10 tendências do ano, 20 tendências, perdão. E aí, nos últimos 10 anos, as tecnologias vestíveis, o que é isso? Tecnologias que a gente consegue vestir, pessoal. Seja um relógio, seja uma camiseta, enfim, coisas desse tipo. As tecnologias vestíveis, elas estão presentes pelo menos nos 10 últimos anos. Então, além de aplicativos e toda essa questão. Então, o profissional hoje que está antenado nessa questão, nesse ensino híbrido, trabalha ele presencial, trabalha ele online, nessa flexibilidade, que já é uma característica do educador físico, né? Independente da área que ele está, por ser uma área muito grande. Um exemplo, eu estou na academia, estou na faculdade, estou na clínica, brevemente, quem sabe, em hospital, porque também tem essa nova possibilidade, e a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso também, mas a destacar é a disposição e um profissional antenado, com sede, com vontade. Fantástico. A gente, papo bom passa depressa, né? A gente está há 10 minutos e não é a nossa intenção aqui finalizar todo esse debate. Pelo contrário, isso aqui é uma iniciativa, uma live da Feira de Profissões da ESFA, para conversar um pouquinho sobre os cursos, para você conhecer um pouquinho também, não só você que quer fazer educação física aqui, mas também você que já é o nosso aluno, para você estar ampliando ainda mais o seu leque de visão a respeito. Mas, para finalizar, todo mundo fala muito de dinheiro, né? Salário, remuneração, né? Essas questões. Eu gostaria de colocar para vocês, eu gostaria de passar para vocês a seguinte questão. Hoje em dia, qual é a média salarial? Porque, assim, o meu professor lá de 1996 falou uma mágica para mim, o mercado seleciona. Então, tudo isso que a gente vem conversando e tenta construir no curso de Educação Física da ESFA, lembrando que isso é possível porque a gente também está na ESFA, uma instituição que nos dá a liberdade de trabalhar dentro de um contexto, né, em grupo, com autonomia pedagógica. O meu professor dizia que o mercado seleciona. Então, vocês elencaram várias questões aí, olha, eu tenho que investir, eu tenho que ter uma aprendizagem criativa, eu tenho que me inovar. Mas, no geral, hoje em dia, então, se eu fizer isso, qual uma média salarial, Mariana, para um cargo de gestão de um licenciado? Então, depende muito do cargo de gestão que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, hoje você tem um cargo de gestão, né, no ensino superior, numa coordenação. E isso é uma possibilidade de atuação, esses cargos de gestão de coordenação, e aí coordenação, vamos pensar aqui em diferentes lugares. Então, se eu sou o professor da rede, de uma rede municipal, de uma rede estadual, e eu sou o coordenador também, aí no caso eu não estou mais exercendo minha função de professor, estou exercendo minha função ali como coordenador, eu tenho uma questão salarial muito próxima do que a gente tem hoje para a educação básica como um todo, e aí o professor
com especialização hoje, né, para meio turno, 25 horas, esse profissional hoje ele está ganhando em torno de R$ 2.000, com especialização um pouquinho mais que isso, em média, tá? E aí, por exemplo, existem prefeituras, né? A gente está muito nelas aí nos estágios, a gente sabe que isso varia, então estou fazendo uma média. Se esse cara trabalha de manhã e de tarde, ele está ganhando aí numa média de 4.000 e um pouquinho, né? Quase R$ 5.000 trabalhando de manhã e de tarde. Num cargo de gestão, muito parecido com isso, nessa faixa aí, vai depender do lugar que você ocupa, né? E aí a gente que é funcionário também do governo, né? Das redes, assim, a gente consegue ver isso no portal da transparência, então não é uma coisa muito difícil das pessoas saberem quanto a gente ganha, mas é um valor que está muito próximo, né? Esse também. E existem depois as diferentes possibilidades que a gente pode ter atuando até mesmo hoje, pegando um pouquinho de cada coisa do que a gente tem falado aí, desde o início dessa live, em relação à inovação, em relação à tecnologia, que você pode ser o gestor do seu próprio trabalho também na área de licenciatura, na articulação de cursos, de atividades de formação continuada, de mentorias, que é um outro ramo hoje dentro da licenciatura do ensino, que tem ganhado muita notoriedade. E que eu diria que talvez esse seja o ramo, em relação salarial, né, um ramo um pouco mais promissor, porque aí você tem, dentro da disposição que a Tainan disse que a gente precisa ter, né, a gente tem aí, então, possibilidades de trabalhar um pouco mais, talvez, mas de atender muito mais gente por conta dos aplicativos, né, então, daria para ser um pouco superior a isso. Então, hoje, um licenciado, né, ele estaria ganhando aí em torno, trabalhar de manhã e de tarde, né, em torno de R$ 4.000, R$ 5.000 hoje, licenciado com especialização. Perfeito. Lembrando que isso muda da região, tá, gente? Muda da função, essas coisas também. E, Mariana, fantástico. Não vai dar tempo da gente conversar, mas hoje em dia a promoção de cursos e consultorias do licenciado tem crescido muito, né? Você ali dependendo da Docentes também tem trabalhado isso no Instagram também, fantástico, com as propostas, né? Isso também é um bate-papo com outro momento aí. E, Tainan, e o bacharel? Na média, para a gente respeitar o tempo da live, qual é a média? O que você pode falar aqui para esse nosso aluno e quem vai nos assistir? Vamos lá. O bacharelado, como a gente já conversou, pode atuar em inúmeros locais, né? Como geralmente vou trazer mais para o meu dia a dia. Numa academia, como professor de musculação, um indivíduo ele pode ganhar trabalhando 6, 8 horas por volta de R$ 1.500. Mas isso depende da academia e do lugar, né? Principalmente de onde essa academia está situada. Geralmente em lugares que tem menos pessoas, mais selecionados, estúdios menores, mesmo em tamanho de cidades, geralmente em cidades menores, o profissional ele é um pouco melhor remunerado nesse sentido, quando comparado à cidade grande. Porém, a grande valorização está no personal trainer dentro da academia, onde esse indivíduo ele passa a ganhar de 12, que é a hora do profissional na sala de musculação, para quem determina o valor do personal é o próprio personal, lógico, respeitando as médias e as questões diferenciais, né? Mas, por exemplo, aqui em Vitória, vou dizer de mim, eu tenho alunos que me pagam 60, tenho alunos que me pagam 100, uma hora de trabalho. Então, assim, a depender de lugar, quantas aulas por semana, isso está relacionado mais à venda. Numa clínica, quando eu vou atender na clínica, eu cobro o valor de uma consulta. E aí, como eu atendo nessa consulta? É uma consulta completamente normal. Ele se consulta comigo, além da equipe, né, do médico, do nutricionista, ele se consulta comigo, e essas consultas, elas variam de 50 a 200 reais. Deixa eu ver onde mais eu posso dizer. Falei da academia, falei da clínica. O aplicativo. Sim, das consultorias, perfeito. Quando a gente migra para o meio online, que também é uma possibilidade do personal trainer, e é uma possibilidade que a gente pode fazer hora extra, né, de certa forma. E muitos, assim como eu,
não faço hora extra, eu faço hora de trabalho mesmo. Eu também tenho meu home office aqui para o personal trainer. Talvez por isso eu não senti não foi tão difícil para mim me adaptar ao home office da pandemia. Mas em relação a consultorias, assim como eu disse em relação ao personal, o professor de educação física que opta, né, o personal que opta por trabalhar com consultoria, ele também estabelece seu valor, respeitando médias e diferenciais, mas custa em média de 150 a 250 reais um plano mensal, e aí os pacotes eles são adaptados de acordo com a venda do indivíduo. Basicamente isso. Perfeito. Lembrando, né, basicamente que isso vai variar. Então, quanto mais você aproveitar, procurar uma instituição que te possibilite um amplo leque, né, de formação, de experiências, e você também tem um empenho nisso, porque não adianta também a gente só oferecer e você também não abraçar isso, você tem uma grande possibilidade de uma remuneração melhor, mas as coisas não caem, né, gente, como por mágica, a gente tem que batalhar, né? A gente está falando aqui também, por exemplo, no ensino superior, a gente investe na nossa formação, a gente investe tempo, cursos, enfim. Para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a professora Mariana e ao professor Tainan por esse breve bate-papo. Só retomando que essa live faz parte da Feira de Profissões da ESPA, que visa apresentar os seus cursos e as suas propostas. Nós fazemos parte, juntamente com mais 15 cursos novos e os 4 cursos já existentes, de uma proposta de formação que visa, através de metodologias ativas e formação de competências, aproximar esse acadêmico do mercado de trabalho de maneira humanizada. Nossa live falou sobre educação física, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só entrar em contato na ESPA ou pelo e-mail edu.fisica@espa.edu.br, nós teremos o maior prazer em responder, né? A educação física vai muito além do que um simples salão de academia ou de uma perspectiva de escola limitada. Então, escuta com atenção o que a gente falou, vem de coração aberto e com disposição, porque isso vai fazer muita diferença. A gente aqui da ESPA vai fazer de tudo por essa formação, por essas possibilidades. E é que a gente convida vocês a estarem com a gente em 2021. Nosso vestibular está aberto, já está abrindo as inscrições, e a gente espera vocês, juntamente com os Hunters e com os Vikings, fazerem parte aqui desse nosso grupo, né, de professores, sim, e com muito orgulho, porque o professor transforma, né? E no mais, agradecer, Mari, agradecer, Tainan, muito obrigada, né? Meus egressos, meus alunos, é muito bom, e eu acho que isso fala muito do curso, né? Hoje em dia, os nossos alunos são nossos professores, assim como também o professor Altair, a professora Gisele, o professor Adriano. Olha que coisa interessante, né? Os nossos egressos hoje em dia que compõem o nosso curso aqui. Eu sou forasteira, mas estamos aí ainda na atividade. Agradeço todo mundo, agradeço aqui ao pessoal do marketing que nos deu apoio, né? Convido novamente para a live de psicologia sexta-feira, que vai acontecer às 20 horas, não pôde acontecer, e para a live de biomedicina, que vai acontecer aqui na sequência. Vitor, segura aí, que eu só vou pedir para a Mariana e para o Tainan se despedir, para dar uma última palavrinha, e aí você pega a bola. Mari, Tainan, com vocês, dá um beijinho aí na galera, 41 pessoas assistindo, que vocês queriam falar alguma coisa, rapidinho? Acho que é bacana, André, esses bate-papos, né, esses momentos da gente falar um pouco mais do que nós fazemos, desmistifica um pouco essa ideia de que em educação física a gente só vai jogar bola, é muito além disso. Nós temos um papel muito importante na formação das pessoas, e não só na questão da saúde e do bem-estar, mas também na formação de pessoas críticas, ativas, que compreendam, né, a logística, como que as coisas são complexas, a realidade é complexa. Então, muito bacana esse papo. A gente está à disposição, me coloco à disposição, né, para, enfim, esclarecer possíveis dúvidas sobre a profissão, e seria muito bom, né, ter todos com a gente também aí em 2021, o ano que a gente, de fato, vai inaugurar um novo normal, eu espero. Mas agradecer aí essa horinha que a gente passou junto. Obrigada, Tainan, também, muito bom bate-papo, sempre bom encontro. Eu também agradeço pelo convite, por ter participado aqui com vocês. Espero ter contribuído, né? Eu acho que todo dia é de descobrir uma coisa nova e aprender uma coisa nova. Espero que todo mundo de 2021 junto de nós. Me coloco também à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida e caso queira
enfim, bater um papo, contem comigo. E é isso, boa noite a todos. Pessoal, boa noite, obrigada. Lembrando que a gente está no mês de outubro, mês de prevenção do câncer de mama, se toque, se cuide, é fundamental, tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo. Sexta tem aula daqui a pouco, segundo também, um beijo, fique em contato, é a Feira de Profissões da ESFA. Eu sou a Andréia e a gente aqui termina a nossa transmissão por aqui. Um abraço e até 2021. Valeu! Tchau, use máscara, beijo. Use máscara.